Bem, queridos, abram comigo nesta manhã na Palavra de Deus, na carta aos Efésios, no capítulo de número 5, versículo de número 8. No Novo Testamento, Efésios capítulo 5, este versículo de número 8, estas palavras: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nosso título nesta manhã é Vivendo como Crentes em um Mundo Ímpio. Nós fazemos uma nova pausa em nossa série de estudos sobre a doutrina da igreja para retomá-la agora no início de janeiro, para considerar um tema em retrospectiva neste ano que passou e olharmos para as nossas vidas em um mundo que nos cerca, cheio de iniquidade e perversão moral, o mundo realmente anti-Deus. Queridos, vivendo como crentes em um mundo ímpio, em um mundo desobediente ao Senhor, em um mundo em decomposição. Bem, isso a respeito da santificação prática na vida de cada crente, a vida de retidão, a vida de testemunho como povo de Deus nesta jornada que nós temos antes de entrar na presença do Senhor. Bem, queridos, neste capítulo de número 5 e 6, Paulo, ele está falando sobre tantas coisas práticas da vida cristã e como nós agradecemos por essas instruções práticas. No versículo 1 do capítulo 5, ele começa a lidar com estas questões práticas e diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se nós somos filhos de Deus, e é um Deus santo, justo e reto, nós devemos imitar o caráter de nosso Deus. Há uma passagem no Novo Testamento onde nós somos exortados e comandados, se nós temos ou reivindicamos o nome do Senhor em nossas vidas, sermos cristãos, devemos andar e viver e falar e proceder como Ele andou, como Ele viveu. E esse é um desafio tão grande, mas esse é o nosso chamado e essa é a nossa natureza espiritual, filhos e filhas de Deus. No versículo 2 ele diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como uma oferta, um sacrifício a Deus, algo que foi agradável ao Senhor, algo que foi aceitável diante dele. No versículo 4 ele começa a pormenorizar esta maneira de viver em amor, não apenas em sentimentos ou uma ideia abstrata de amor pelas pessoas ou por Deus, mas a maneira prática de vivermos este amor puro. E ele diz: nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graças. E do versículo 5 em diante, Paulo começa a lidar com uma família de pecados. Deixe-me apontar para algo muito importante que todo crente deve estar atento. Na Palavra de Deus, no Novo Testamento, nós encontramos duas famílias de pecados. Nós encontramos aqui em Efésios, nós encontramos em 1 Coríntios e nós encontramos em várias outras partes da Bíblia, como Colossenses capítulo 3. Há dois grupos ou duas famílias de pecados. Há aqueles pecados nos quais antes da conversão nós vivíamos e nos indulgíamos e era parte da nossa vida. Aquilo que João, o apóstolo, diz: nós vivíamos na prática do pecado porque não éramos nascidos de Deus. E aí então, após a conversão, uma luta em nossas vidas contra certos pecados, contra esses pecados da vida anterior que nós já mortificamos e deixamos para trás, e contra também certas tentações no caráter para nos afastarmos de Deus. E aqui, a partir do versículo 5, ele começa a lidar com esta primeira família de pecados que caracteriza a vida de uma pessoa que ainda não nasceu de novo. E ele faz isso de uma maneira tão clara que não há como errar. Ele está nos dizendo que se isso é característico, esses pecados desta família, na vida de uma pessoa, então esta pessoa ela ainda não nasceu de novo. E ele usa um termo muito claro e direto no versículo 6, ele diz: ninguém vos engane, não seja enganado por um testemunho verbal de lábios de uma pessoa, se ela não está vivendo na presença do Senhor, e se esta família de pecados é presente em sua vida. No versículo 5 ele começa esta lista: porque vocês sabem muito bem, ele diz, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, não foi salvo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas mencionadas no versículo 5, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tal pessoa, tal homem, tal mulher se encontra ainda sobre a ira de Deus, por viver longe do Senhor,
por não terem buscado o arrependimento e o perdão de seus pecados. E então ele segue na sequência lidando com esta família. Para nós compararmos e vermos como ele repete esta mesma lista, volte-se comigo rapidamente para 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo de número 9. Ali ele está mencionando mais uma vez esta mesma família de pecados. 1 Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis, mais uma vez a pergunta retórica, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Será que vocês estão confusos a respeito disso? Quando vem uma pessoa ter um testemunho e dizer, eu sou um cristão, eu sou um evangélico, mas você observa uma vida de desonestidade, de impureza, será que vocês não sabem? Não se deixe enganar, Paulo está dizendo. Os injustos não hão de herdar o reino de Deus, a menos que se convertam, isto é, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus. Você percebe, escrevendo aos Coríntios, as mesmas palavras dirigidas à igreja dos Éfesos. Aqui está, querido, esta lista. Estas eram coisas que caracterizavam a nossa vida antes da conversão. E nós vivíamos nelas. Elas estavam em nossos pensamentos, em nossas palavras, nossa busca. Quando nós ligávamos a televisão, a internet, nós atentávamos para essas coisas. Nós vivíamos assim. Até que o Senhor nos levou a um ponto de arrependimento e a clamar por vida e perdão, e nós somos salvos, e um novo caráter foi colocado dentro de nós, que agora opera para nos melhorar mais e mais. Então, tendo estas coisas em vistas, de volta ao nosso texto de Efésios, lá no versículo de número 7, ele diz essas palavras, então, do capítulo 5, porque, portanto, não sejais os seus companheiros, vocês não podem mais estar em companhia de pessoas que ainda vivem assim, vocês não mais pertencem àquela vida, portanto não sejais os seus companheiros. Aqui está um comando para a desassociação, para não mancharmos o nosso testemunho como crentes em Jesus Cristo, estando em companhia daqueles que vivem e praticam ainda tais coisas e que amam tais coisas. E o versículo 7 é um versículo muito interessante. Não sejam companheiros do mundo, não sejam coadjuvantes com aqueles que praticam estas coisas desta lista anterior. Está em vista aqui não participar em coisas que são reprováveis diante de Deus, não estar envolvido. Salmo 1 fala não assentar-se na roda dos escarnecedores, não andar no caminho dos pecadores, não estar envolvido naquelas coisas que Deus desaprova, coisas que levam pessoas ao juízo eterno, como nos diz Paulo. Não ser companheiro, não esteja envolvido nas mesmas conversas, não esteja envolvido nas mesmas companhias pessoais com pessoas que negam ao Senhor por uma vida íntima. Bem, nós podemos, obviamente, ampliar este comando. Não estejais no mesmo cinema, onde o tema está cheio de coisas mencionadas neste versículo anterior. Impureza, lascívia, sensualidade, orgulho, tudo aquilo que é anti-Deus, anti-moral, não se encontre na mesma audiência de pessoas que apreciem tais coisas. Não estejais em casa, em teu privado, assistindo coisas na TV ou na internet que contenham as mesmas coisas que aquelas pessoas assistem o tempo todo e dão seus ibopes, o número cresce. Não esteja vendo estas coisas, dando ibope a estas coisas. É necessário, querido, monitorar estas coisas, abster-se dessas coisas. Não é apenas estar na mesma companhia de pessoas quando essas coisas são praticadas, mas dar audiência e ibope a estas coisas. Bem, quem é um promotor da imoralidade, da vulgaridade, de coisas levianas? Não é somente a pessoa que produz tais coisas, mas é também a pessoa que divulga tais coisas. E se eu participo, eu estou envolvido com estas coisas, mas a palavra de Deus é tão direta, portanto, não sejais seus companheiros, não ser participante das mesmas coisas, da mesma conduta. E há uma exortação para cada um de nós aqui. Nós não devemos estar envolvidos. Às vezes, crentes agem com atitude muito nécia. Olha, eu vou assistir isso só para reprovar isso mesmo. Que coisa feia, mas deixa eu ver o próximo capítulo. Que coisa horrível, deixa eu virar a próxima página. Que terrível isso, eu quero ver para ver que é mal. Você já viu esse tipo de coisa?
não estejais envolvidos. Reprovar quer dizer virar as costas para essas coisas. A melhor reprovação que nós podemos dar para uma atitude errada, muitas vezes é necessário fazer isso, é simplesmente virar as costas. Quando você vira as costas para algo, você mostra que você não concorda, que você não está interessado, que você não participa e que você, de certa forma, despreza tais coisas. Não participar, não estar envolvido, portanto, não sejais coadjuvantes, companheiros de tais coisas. Bem, veja o aspecto negativo que está contido aqui: separar-se, fechar a porta para essas coisas, não estar envolvido com aquilo que é desagradável a Deus. Esse é um comando necessário em dias como estes. Nós estamos cercados por tudo aquilo que é anti-Deus, que é antimoral, e nós não podemos estar curtindo e participando em tantas coisas que são amadas e maravilhosas neste mundo. Nós simplesmente não podemos ser ibope e coadjuvante com essas coisas. Meus queridos irmãos, muitas vezes eu não tenho Facebook ou coisa do tipo, mas muitas vezes alguém me envia alguma coisa ou outra e você vê crentes em Jesus Cristo participando de certas coisas que você tem o estômago a virar, ou utilizando certas palavras chulas e indecentes ou imorais, mesmo contra pessoas não crentes, e passando coisas para frente que não deveriam ser pronunciadas entre o povo de Deus. Onde será que nós estamos? Crentes em Jesus Cristo, sob os olhos do Senhor. Queridos, ouça essa observação: portanto, não sejais seus companheiros. Nós não podemos tomar uma atitude que é desagradável a Deus em nossa maneira de agir, mesmo em nossa santa ira contra o mundo e o pecado e a corrupção em toda parte. O nosso agir, a nossa palavra, a nossa postura deve ser de crentes em Jesus, de pessoas que foram santificadas. E é assim que ele começa essas palavras do versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Bem, aqui está o aspecto negativo então desta exortação, mas veja aqui o aspecto positivo no versículo de número 8. Porque no outro tempo erais trevas. Observe bem essa analogia que Paulo está fazendo aqui. Mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Bem, querido, você foi iluminado pelo Espírito Santo. Havia trevas dentro de mim, até que o Senhor disse: haja luz. E os meus olhos foram abertos para a verdade, eu fui conduzido ao Salvador para conhecê-lo, entender o significado da vida, que há uma eternidade, que há um Salvador, que eu preciso dele. Ele me levou a buscá-lo e a conhecê-lo, e a ter os meus pecados perdoados, e a minha mente foi iluminada, e agora eu entendo o propósito e o significado da minha existência, para onde este mundo está indo. Eu não vivo mais em ignorância como eu vivia antes, levado pelos modismos e filosofias e tendências desta vida. Eu fui iluminado pelo Salvador para entender o propósito desta vida e o destino para o qual este mundo segue. Ele veio, ele tocou o meu coração, ele me fez perceber a minha necessidade espiritual, entender a sua missão ao vir a este mundo, o seu sacrifício. Então ele me salvou e enviou o seu Espírito para habitar em mim como um crente em Jesus Cristo. Assim a tua natureza foi transformada, você foi iluminado e conduzido a conhecer o Salvador. E esses termos que Paulo usa, sempre atente a esses termos, essas ilustrações, metáforas, figuras utilizadas por Paulo, elas são tremendas. Ele diz no versículo 8: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz. Que palavras! Luz. E o comando então é: andai como filhos da luz. O que isso significa? O filho da luz. Bem, literalmente, a minha mãe é luz. Este é o sentido. Andai, vivei como filhos da luz. A minha mãe é luz, como se eu tivesse sido gerado pela luz. No versículo 6 ele fala sobre filhos da desobediência. Veja o contraste: filhos da desobediência, filhos da luz. Eu era um filho da desobediência e você também. Eu fui gerado como que gerado pela desobediência, um filho da desobediência. Com que eu me pareço? Com desobediente. Um filho da desobediência, rebelde diante de Deus, brigando com a vontade de Deus, empurrando para longe de mim os padrões de Deus, a vontade de Deus. Eu era um filho da desobediência, eu vivia como um desobediente, como um rebelde. Tudo aquilo que me era informado sobre Deus, seus padrões, eu empurrava de lado. Não estou interessado, eu quero viver a minha vida, a minha maneira de viver é assim. Eu vivo dessa maneira, eu sou um desobediente. Eu tenho o caráter, a natureza de uma pessoa desobediente e rebelde diante de Deus. Eu me afasto dele, eu me afasto de seus padrões, mas o meu caráter foi mudado.
e agora eu sou um filho da luz. E agora fui conduzido ao Salvador, como que gerado pela luz, verdade e vida espiritual dentro de mim. Então o comando verdadeiro: andai, procedei como filhos da luz. Bem, você é filho de Deus, que é luz, justiça, retidão, verdade, santificação. E essa é a tua nova natureza, meu irmão, minha irmã. Você nasceu de novo. E nos foi dada uma nova natureza que é semelhante à natureza de nosso Pai Celestial. Nós não somos divinos, mas nós recebemos esse caráter santo, porque Deus é santo. E o nosso proceder deve ser de acordo, como filhos da luz, filhos de Deus. E o teu comportamento deve estar de acordo com essa nova natureza que você recebeu na conversão. E essa é a exortação dessa passagem no versículo de número 8. Agora sois luz no Senhor. Se você se recorda a lista de pecados anterior, antes da conversão: mas agora sois filhos da luz, andai como filhos da luz. Bem, esse versículo descreve o teu novo status espiritual, o filho da luz. E que diferença isso causou, não é? Destinado a viver com Deus no céu, na luz, na glória do Senhor, onde não haverá noite nem trevas, porque o Senhor é a luz daquele local, o novo céu e a nova terra, uma nova natureza espiritual, a terceira pessoa da Santa Trindade residindo dentro de mim. Que coisa misteriosa. Eu creio que a cada dia da semana nós devemos tomar alguns minutos para parar e recordar desta verdade. O Espírito Santo habita dentro de mim permanentemente. Que pensamento solene, que pensamento tremendo. Onde eu vou, o que eu vejo, o que eu penso, Ele está ao meu lado, dentro de mim, observando e compartilhando e percebendo estas coisas. Que pensamento humildecedor. Um filho da luz, uma nova natureza transformada pelo Senhor, um novo status espiritual, não mais inimigo de Deus, mas um filho de Deus em Cristo Jesus, um herdeiro para a vida eterna, um filho da luz. E você representa a luz. Esse é o meu status, mas esse é o meu papel. Neste momento eu sou um luzeiro neste mundo. Neste mundo eu fui aceso pelo Senhor para representar o seu caráter, a sua mensagem, os seus propósitos. Eu sou um representante de meu Pai Celestial, que é luz. Esse é o teu status e esse é o teu papel e a tua função neste mundo. Veja o versículo de número 9 agora. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Bem, nós temos aqui a definição prática desse novo papel. Esse novo papel, bem como o status espiritual, é um fruto do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo aqui. Foi ele quem gerou isso em mim. Foi ele quem criou o que não existia em mim, esse status e caráter. Eu não sou somente um filho da luz como um crente em Jesus Cristo, mas eu sou um portador desta luz conforme eu sigo por esta vida. Me foi dado este luzeiro, me foi dado um poder que é a palavra, o Evangelho, para comunicar, e foi aceso em mim como um portador de vida esta luz, para refletir o caminho para a salvação para outras pessoas. As pessoas devem olhar para mim e ver uma pessoa que foi transformada pelo Senhor. As pessoas devem observar em você o caminho que conduz à salvação, porque Jesus Cristo vive em você, vive em mim. Tudo que nos importa, nos interessa nesta vida é amar e honrar o Salvador, é andar em sua presença. Assim nós portamos luz no lugar de trabalho, dentro do ônibus, na fila do cartório, na fila do supermercado, com a vizinhança, com pessoas que nós iremos encontrar uma vez ou muitas e muitas vezes. Nós somos salvos pelo Senhor para estar diante dessas pessoas como portadores da luz, por meio dos quais estas pessoas terão um interesse pelo Salvador e por uma nova vida que eles observam em nós. Você já parou para pensar sobre isso? Filhos da luz, herdeiros com o Senhor, um portador desta luz divina dentro de nós. Mas como nós perguntamos isso? Bom, o versículo 9 lida com isso. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Aqui está. Há um grande poder nessas três palavras aqui. O fruto do Espírito, ele diz, está em toda bondade e justiça e verdade. Bem, nós não podemos subestimar essas palavras. São três padrões para a vida de um crente como um luzeiro neste mundo.
Primeiramente, ele fala sobre bondade. Por que o apóstolo distingue bondade de justiça e de verdade dessa maneira? Parece mais ou menos a mesma coisa, não é verdade? Mas há uma distinção clara. Bondade, atos de bondade, atos de benevolência, atos de humildade, atos de abnegação. Isso é bondade. Uma pessoa que faz o bem, que na empresa, na firma, no círculo familiar, onde quer que esteja, é alguém que é notado por ser uma pessoa ajudadora, uma pessoa gentil, uma pessoa sensível às necessidades dos outros e compreensiva às necessidades reais dos outros. O oposto do comportamento padrão, típico da pessoa não regenerada, centrada em si mesmo. Menos trabalho para mim, mais trabalhos para os outros, não estou nem aí com o que está acontecendo, deixa quebrar, deixa cair em pedaços, não é minha responsabilidade, vou fazer o que me interessa. Não, um crente em Jesus Cristo é uma pessoa transformada. Atos de bondade, de gentileza, de humildade, de abnegação. O oposto do comportamento de um filho da desobediência. Bondade, queridos, é um fluxo positivo de atos, de palavras e de pensamentos em direção aos outros. Isso é bondade. E é por isso que Paulo começa com esta palavra. O fruto do Espírito que agora habita dentro de nós e traz flores belas de um novo caráter e frutos maravilhosos. Há um imenso fruto aqui que alimenta os outros. Bondade. Mas então justiça. Bem, justiça aqui significa simplesmente a observância da lei. Mas é claro também da lei dos homens. A lei moral de Deus e a lei dos homens. Ser o mais justo e correto em nosso modo de viver, de modo a representar a lei moral de Deus em nós. Isso é justiça. É triste, realmente, chocante, observar pessoas que nomeiam o nome do Senhor Jesus Cristo, mas estão envolvidas em tantas e tantas maracutaias. Não percebem tais homens e mulheres que estão sob o serviço do inimigo de almas a espalhar lama contra o Evangelho da graça redentora. Por mais altissonante que sejam suas vozes e argumentos gritando contra o pecado e contra os movimentos sociais antimoral, as suas vidas simplesmente parecem contradizer o que eles dizem. Justiça. Então ele fala sobre verdade. Verdade aqui não significa a verdade da Escritura ou da fé cristã, mas verdade no sentido do comportamento. Em outras palavras, integridade. É isso que está em vista, versículo de número 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, integridade. Nós somos genuínos em nossas palavras, nós somos honestos, nós somos confiáveis. Eu posso confiar neste fulano, porque ele diz que vai fazer algo e ele faz. Eu posso confiar em fulana, porque não é uma pessoa que simplesmente, vamos dizer isso, e não faz nenhum esforço para cumprir o seu esforço, mas uma pessoa que fala quando já pensou a respeito e está pronto para cumprir o que foi dito, não fala apenas para agradar, mas vive. Eu posso confiar nesta pessoa. Verdade, genuinidade, confiança. Aqui, queridos, está um padrão triplo para nós. E são padrões poderosos para portadores da luz. Pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo de luz. E essa é a luz que nós radiamos. Essa é a transmissão da nossa luz neste mundo. Então nós causaremos um tremendo impacto naquelas pessoas que estão em nossa volta. É um padrão tríplice, não é? Bondade, justiça, verdade. Benevolência, gentileza, abnegação, humildade, retidão, integridade, sinceridade, vivendo e falando e agindo diante do Senhor, filhos da luz, servos do Senhor. Bem, tudo isso está envolvido aqui nesta palavra. Mas será que ao final do dia nós examinamos a nossa conduta diante do Senhor? Fui eu um portador de luz nesta segunda-feira? Nessa quarta-feira eu portei a luz do Senhor? Minha candeia esteve apagada, obscura. Eu preciso examinar o meu coração. Meus queridos irmãos e amigos, a vida cristã, ela não é vivida apenas de questões teóricas ou litúrgicas. A vida cristã é a prática
da vida de Deus dentro de nós, manifestando estas coisas no mundo. Nós nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor e adorá-lo de uma maneira afirmativa, objetiva, dirigindo ao Senhor o nosso culto e o nosso serviço, e as nossas vidas são manifestas neste mundo por uma vida de um caráter transformado pelo Senhor. Alguém usou a ilustração de que o sal está no saleiro na igreja, mas que na semana se espalha pelo mundo. E dentro do saleiro não salga nada. Tem que estar no mundo salgando, não é verdade? Se nós salgamos uns aos outros aqui, certamente, e adoçamos também. Mas aqui está um padrão tríplice para o crente em Jesus Cristo. Eu preciso fazer uma análise do meu coração. A minha análise do coração não deve ser movida por autocomiseração. Ela deve ser movida por uma atitude madura e real, e um desejo de melhorar. E eu confesso ao Senhor, eu rogo a Ele graça, e eu me levanto dali decidido a depender dEle e buscar melhorar em minha vida. E se eu clamo ao Senhor por graça, então no momento que aqueles pensamentos querem se transformar em palavras, eu consigo retê-los e não dizer o que eu não deveria. No momento que aquela atitude diz, é o meu direito, eu digo, bem, eu posso colocar de lado um pouco para ajudar a outra pessoa, ou fazer algo que vai beneficiar mais pessoas. Ou às vezes negativamente reduzir certas coisas que eu sei que trarão uma grande dificuldade para a minha vida espiritual e o meu testemunho. É um ato de maturidade. É um ato de disciplina, está envolvido nisso também, ao final de cada dia. Bem, eu inicio com o Senhor, Senhor me ajuda a proteger e a projetar essa luz, de bondade, de justiça, de autocontrole, de domínio próprio, de palavras limpas. Senhor, ao final deste dia, eu te peço perdão por isso e por aquilo, eu desejo melhorar no trabalho, em casa, na minha vida contigo. A luz do farol lançada sobre pessoas que estão à nossa volta. Amigos, se não somos nós como portadores desta luz, quem será? A bancada evangélica no Planalto? Pessoas que não conhecem a Deus de fato, não nasceram de novo. Não há luz, diz o Salvador, naqueles que não conhecem a palavra de Deus. Se eles não falarem conforme esta verdade, diz o escritor, é porque não há luz neles. A luz que foi acesa em nós foi a obra do Espírito Santo na conversão. Bem, eu devo seguir para o versículo 10. Observe o que ele diz, aprovando o que é agradável ao Senhor. Talvez se você ler muito rápido este versículo, pareça significar o seguinte. Veja o versículo de número 8. Porque no outro tempo era trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Se você ler muito rápido este versículo, talvez você tenha a ideia de que o que ele está dizendo é o seguinte: bem, ao viver assim, eu estou provando para mim mesmo que esse comportamento que eu estou vivendo é agradável ao Senhor, aprovando o que é agradável ao Senhor. Mas não é isso que está sendo dito aqui, porque ele está falando sobre ser luz no mundo. Não é aprovando para nós, mas aprovando para eles. Observe mais uma vez, aprovando o que é agradável ao Senhor. Em outras palavras, aprovando para eles que estão em nossa volta, com quem nós convivemos essa ideia. Aprovando ou provando para eles, que essa é a maneira que Deus espera de todo ser humano para viver. Aprovando para as pessoas em nossa volta que essa é a maneira aceitável de se viver diante do Senhor, que é um justo juiz. Aprovando e provando para eles. É isso que Paulo está dizendo aqui, essa é a ideia. Provando para eles, a pessoas com quem eu convivo, para quem você é um luzeiro, diante dos olhos de quem você está vivendo a tua vida cristã, a cada dia da semana, provando, aprovando ou provando para eles o que é agradável, o que é aceitável ao Senhor em termos de palavras, comportamentos, uma maneira de viver. Deixa eu tentar explicar melhor. Eles são politeístas. Paulo está escrevendo a uma igreja em Éfeso que vivia um contexto de politeísmo. Eles são idólatras. Eles adoram deuses diversos, um panteão de divindades, de deuses, de semideuses, de heróis, prata, ouro, da cobiça, da sensualidade, do lucro, do egocentrismo e tantas coisas. Fama, sucesso, orgulho. Adoram deuses que nem mesmo conhecem, não podem fazer nada por eles. Querem tirar tudo de seus corações e de suas vidas. Adoram deuses de sua própria imaginação, criados por si mesmo. Eu vejo Deus da seguinte maneira:
Deus para mim é assim, você construiu o teu próprio Deus. Nós adoramos deuses da nossa imaginação. E Paulo escreve a crentes que viviam nesse contexto, entre pessoas que adoravam deuses vários, crentes que trabalhavam com tais pessoas, em tais companhias, assim por dizer. Seus deuses eram semelhantes a homens imorais. O próprio culto a esses deuses mostravam a prática imoral ou violenta, coisas de todo tipo, estranha, não possuem padrões éticos e morais esses deuses. O Deus do ego não possui padrão, não é? O padrão pode ser mudado, o padrão moral, conforme o objetivo está diante dos meus olhos, conquanto que eu tenho o que eu deseje. Isso é um Deus, o Deus do ego. Eles não requerem qualquer comportamento limpo, justo, reto, contínuo, altruísta. Tudo é uma questão do que me satisfaz, do que eu posso obter dessas questões. Esses são seus deuses. Vocês, por outro lado, diz Paulo, vivem em um meio gentil. Mas vocês são portadores da luz. Esse é o argumento dele aqui. Vocês representam o Senhor. Observe novamente o versículo, aprovando o que é agradável ao Senhor. O Senhor, no singular, não os senhores. E pela sua conduta e comportamento, vocês estão provando para eles o que é aceitável ao verdadeiro Deus. E no escritório e na vizinhança, eu estou provando para eles aquilo que é aceitável ao verdadeiro Deus e Criador. É isso que Jeová exige. É isso que Ele comanda a todo homem. Esse é o padrão de sua lei moral, e a minha vida transformada pelo Senhor está dizendo isso e provando para eles que esse é o padrão que Deus exige. Bem, perceba o que Paulo está dizendo aqui. Ele passa e se move dos aspectos negativos dos versículos anteriores para os aspectos positivos de santificação, de não pecarmos, de não nos afastarmos do Senhor, de não nos associarmos com aquilo que é desagradável a Deus, para os aspectos positivos de santificação, para mostrar nosso papel como portadores da luz divina neste mundo. E como viver bondade, justiça, verdade, de modo a provar diante dos homens do mundo que observa a única conduta aceitável diante do Senhor. E esse é o sentido dessas palavras do versículo de número 10. Esse é o padrão para nós. E certamente, queridos, certamente, vivendo assim, muitas consciências serão tocadas pela nossa maneira de viver, pela graça do Senhor que opera em nós. Bem, eu quero ler uma outra passagem que está em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 18. Romanos 1, 18, 28, na verdade, é o versículo 31. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, cheios de fornicação, de malícia, de avareza, de maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Que palavras! Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Tudo isso sob o sorriso da boa vontade e do respeito ao próximo, mas cheios de todas essas coisas. E assim nós vivíamos. Você percebe nessas palavras de Paulo, e observe o versículo de número 32 para concluir. Os quais, conhecendo o juízo de Deus na consciência, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem, os quais, conhecendo o juízo de Deus, bem, apesar de toda a quantidade de pecado que existe e é praticado, observe isso, há uma consciência debaixo da superfície cauterizada. Eles vivem e praticam estas coisas, mas eles sabem que isso é desaprovado por Deus. E a nossa vida como luzeiros deste mundo tocará esse nervo vivo da consciência que está debaixo ali de uma mente carbonizada por tanto pecado. O nervo da consciência está vivo e será tocado pelo comportamento do povo de Deus. Essa é a ideia, essa é a ilustração aqui. É como a raiz de um dente, né? O dente está acabado por cima, não sobrou nada, mas ali uma raizinha causando dor, está viva ainda. Há uma percepção, nos diz Paulo, neste capítulo 2 de Romanos, versículo 14 e 15, há uma percepção
sobre estas coisas, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles leis para si mesmos, são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer os defendendo. E essas palavras nos diz que há uma percepção em toda pessoa daquilo que é certo e errado moralmente falando. Deus colocou dentro de cada um de nós na criação o seu código moral de leis, os 10 mandamentos. Nós não conseguimos vivê-lo por causa do pecado que está em nós, mas eles estão ali como um padrão absoluto e regra dentro de cada ser humano. Está dentro do Yanomami, no meio da floresta amazônica, está dentro de um presidente de uma corporação em Manhattan, está dentro da pessoa que anda pela rua, da pessoa que está pescando agora. Dentro de todo o ser humano há a lei moral de Deus ali, uma percepção do que é certo e do que é errado. Isso quer dizer que quando nós vivemos contra o padrão de Deus, a consciência irá testemunhar contra nós, dentro de nós, ainda embora não haja ninguém em volta, só passarinho, as nuvens, haverá um juiz dentro de nós dizendo: isso foi um pecado diante de Deus, e você sabe que Deus se desagradou disso. Está dentro de cada ser humano. De maneira que se o meu chefe, o meu colega de trabalho, a minha vizinha, a pessoa com quem eu ando para o trabalho, é uma pessoa que tem se afastado do Senhor, adorando seus deuses do pensamento, alimentando e sacrificando esses deuses do prazer e do pecado, que é que seja, que desagrade a Deus, o meu comportamento, honrando ao Senhor como luzeiro neste mundo, irá tocar o nervo da consciência de tal pessoa. E ainda embora ela não fale nada e não mude o semblante, ela foi tocada por um senso de que isso que ele viveu e está fazendo é o que é agradável a Deus. Isso é certo. Eu não vou falar nada aqui, mas aquele chefe mais duro e insensível, o nervo da consciência foi tocado. E Paulo está falando sobre estas coisas. De volta a Efésios agora, capítulo 5, veja o versículo de número 10, porque é isso que ele está dizendo ali. Aprovando ou provando o que é agradável ao Senhor. Bem, Paulo diz que o meu comportamento, que reflete bondade, justiça, verdade, tocará o nervo vivo daquele incrédulo. E ele notará isso em você, embora não diga nada, ou talvez não goste também. Observe, talvez ele te odeie e te despreze, ou mesmo busque puxar o teu tapete debaixo dos seus pés para promoção no trabalho. Mas por causa da tua bondade, por causa do teu comportamento sem hipocrisia, e da tua capacidade de dizer não a muitas coisas, e sim a muitas coisas, e a tua maneira altruísta, talvez ele comece a se tornar intensamente desconfortável quando você está presente. E talvez não demonstre nem por um segundo, mas o teu comportamento está tendo um efeito poderoso e desafiador no estilo de vida que essa pessoa vive fora do trabalho, quando ninguém vê. E talvez ele deixe transparecer, ou não deixe transparecer, mas isso que está acontecendo, que você está tocando no nervo da consciência moral dele e dela, por meio de uma vida como um crente neste mundo. Você está apresentando o caso de teu Senhor diante dele e defendendo a verdade do único Deus verdadeiro diante de uma pessoa antagonista que adora um outro Deus em seu coração. Você está apresentando o caso do teu Senhor diante dele por meio de uma vida reta e demolindo os argumentos de uma outra pessoa que foram construídos ao longo dos anos para justificar o seu pecado longe de Deus, aprovando o que é agradável ao Senhor, e a vida de retidão e os frutos da luz, aprovando o que é aceitável ao Senhor. Bem, a conduta é algo muito poderoso. Conduta é algo tremendamente poderoso. Tem uma grande influência a conduta. Palavras são vitais, são necessárias, devem ser usadas para espalhar o Evangelho, mas a vida que você vive é fundamental e vital. Aprovando para você mesmo, para a sua própria satisfação, que Deus está com você e te abençoa, por causa de uma conduta em dependência dEle,
mas muito mais do que isso. Provando ou aprovando, verificando estas coisas diante de um mundo que te observa. Meus queridos irmãos, talvez você não tenha percebido isso, se já percebeu. Isso sempre irá acontecer até o final da tua jornada neste mundo. No local de trabalho, na escola, na vizinhança, entre familiares e reuniões de famílias de pessoas que não conhecem o Salvador. Porque as pessoas sabem que você é um crente em Jesus Cristo, você disse a elas um dia o teu testemunho, e você continua a dizer, ainda que elas não digam, elas estão te observando continuamente. Todos os holofotes estão sobre você, por duas razões pelo menos. Como pessoas que têm visto o mundo e o vazio deste mundo, elas querem, lá no íntimo de suas almas, saber se é verdadeira a esperança que você tem, porque elas desejam a mesma esperança. Então elas vão começar a te sacudir, te observar, para dizer a si mesmo, essa mentira, essa teatro, eu sabia, deixa eu seguir em frente. Percebe? Elas querem saber se é verdadeira a esperança que você tem. Então elas te observam continuamente. Porque é um vazio dentro do ser humano. E a nossa conduta aponta a luz do caminho para o Salvador, junto com as nossas palavras. Conduta é algo poderoso. Versículo de número 11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenais. Não ter coparticipação com as obras das trevas. São obras das trevas. Elas objetivam levar pessoas ao inferno. São filmes, são palavras, são os entretenimentos, são os locais X ou Y que as pessoas vão, cujo objetivo superficial é entreter as pessoas, mas o objetivo real é afastá-las de Deus, institucionalizá-las mais e mais neste mundo, roubar das pessoas qualquer esperança pelo Salvador. Isso faz parte da campanha deste mundo de enganar pessoas e levá-las ao pecado mais e mais. Como você poderia assistir aquele programa na televisão que foi engendrado e criado para levar pessoas a serem mais imorais, mais egocêntricas, mais vãs e mais superficiais? Como jamais você poderia fazer isso? Mas é tão sofisticado este seriado norte-americano, pessoas jovens, 30 e tantos anos, vestidas de maneira bonita, falando coisas inteligentes e engraçadas. Quão bom é assistir estas coisas. Me torna uma pessoa mais inteligente. Você não percebe que isso foi desenhado, pensado de modo a promover uma atitude errada, contrária a Deus? Está naquele sorriso, naquela maneira de sentar no sofá de propósito. Repete 3 vezes, 4 vezes, não sentou direito. A sensualidade não foi transmitida na câmera. E você está ali bebendo destas coisas. Veja o que Paulo diz nessas palavras, inspirado pelo Espírito Santo. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenais. Não entre em contato visual, comunicação com isso, recebendo uma informação e transmitindo hoje. Corte com estas coisas. São obras infrutuosas, são das trevas, antes condenais. Saia dali, reprove tais coisas. Você é um pai, você é uma mãe, você está criando o teu filho vê algo que não convém, você deve dizer, aquilo é errado, aquilo não convém por isso, e se você não fizer isso, a televisão vai dizer outra coisa a respeito desse comportamento, e dizer, isso é bom, isso é aceitável, não deixe que ninguém te restrinja, busque isso, se expressa dessa maneira. Condenando quer dizer isso, mostrando que é errado, que isso é desagradável a Deus, apontando o caminho também, não estando em comunicação com estas coisas, está no mesmo lugar, participando das mesmas conversações. Essas são obras das trevas, cujo objetivo é levar pessoas ao tormento eterno. Nós não podemos andar como pessoas nessas ou casuais neste mundo. Nós estamos em uma guerra por almas, guerra por mentes. Satanás está mantendo a mente de pessoas presas a tantos argumentos e tantas coisas. E nós combatendo por suas mentes, por suas almas, para levá-las a Cristo, a considerarem o Salvador. E o final deste mundo, e o julgamento vindouro, e o amor de Deus por pecadores, é uma luta, é um combate por almas, no escritório, no trabalho, dentro do ônibus, a qualquer instante, em todo momento. Satanás tenta cativar almas por todo tipo de música maliciosa e perversa, ou vã, ou banal, ou estilo de vida, ou tantas coisas no meio de comunicação da internet, levando pessoas para mais e mais e mais distantes do Senhor. E nós buscamos trazê-las ao conhecimento de Cristo, a considerarem a sua alma eterna, a se voltarem para o Salvador. É um combate por almas, é um combate por mentes. Esse é o combate cristão para alcançar pessoas. E essas palavras do versículo de número 11 seguem como um desafio para nós. Antes as condenais.
Na verdade, o grego não diz condenai. Uma tradução melhor seria refutai tais coisas. Refutar. Veja novamente: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes as refutais. Isto é, prove que elas são erradas. Refute tais coisas. Bem, como isso acontece? Como eu posso provar que essas coisas estão erradas? Através de uma série de passos que eu gostaria de demonstrar bem brevemente nesses próximos minutos. E a ideia é essa: pessoas com quem você convive na firma, na vizinhança, na família, não crente, não regenerada, embora religiosa, eles dizem para si mesmos, às vezes ou comentam entre si, mas normalmente para si mesmos: eu preciso admirar essa pessoa, eu preciso realmente admirá-la. Eu preciso admirar a gentileza dela, a bondade dessa pessoa. Não é uma vez só, é semana após semana, mês após semana. Eu preciso admirar essa pessoa. E a simpatia dela e a humildade, uma veracidade de caráter, algo raro neste mundo, igual encontrar ouro. Eu tenho que admirar essa pessoa porque ela cumpre as palavras. E ela é uma daquelas pessoas que diz sim para qualquer coisa e não consegue terminar nada, tem limites e cumpre seus propósitos, age corretamente. E ela baliza realmente o comportamento dela por aquilo que ela crê. Ela diz que é um crente, e você vê que ela baliza o comportamento dela baseado naquilo que ele crê, que ela crê. As regras de Deus, os 10 mandamentos, eu tenho que admirar essa pessoa de muitas maneiras realmente. E veja, eu posso confiar no que ele disse, no que ela disse. Não foi só uma meia-verdade, ouvido de meia-verdade, passando como fofoca para frente. Eu posso confiar. Realmente, o que ela diz é de acordo com a realidade, é comprovado. Ela não mente, não cria desculpas frívolas para se safar de qualquer coisa, já vem pulando na frente: aconteceu isso, aconteceu aquilo. A pessoa é humildade, ela sabe que errou, e eu percebo também. E veja, ela está buscando melhorar. Eu preciso admirar essa pessoa no meu local de trabalho. Eu preciso admirá-la, é uma pessoa honesta de caráter, tem uma vida consistente, eu admiro. Parece que isso aqui para ela não é a vida dela, ela trabalha para sustentar, mas ela tem uma vida também. E parece que é um objetivo mais elevado e real. A minha vida é aqui, quando eu não estou aqui, eu estou meio vazio no fim de semana. Algo diferente com essa pessoa e eu preciso admirá-la. Mas esse rapaz, essa mulher, este jovem, bem, ele não compartilha comigo de certas coisas que eu compartilho. Ele não frequenta os mesmos locais que eu. Ela não faz as mesmas coisas que eu faço. E isso é uma prova de que a vida dele temente a Deus é a vida verdadeira e correta a ser vivida. E as coisas que eu pratico, eu sei que são erradas no fundo, e as rodinhas que eu me sento, as coisas que a gente conversa, mas essa pessoa admiro e teme a Deus, e não faz e não participa dessas coisas. Há alguma coisa errada com o meu estilo de vida. Há alguma coisa errada com o meu propósito na vida. Há alguma coisa errada na minha maneira de encarar a Deus. Estas coisas não se alinham com aquilo que ela crê está vivendo. O Deus que ele adora, o Deus que ela adora. Há algo errado em minha vida e na minha maneira de entender a religião. Assim o teu padrão tríplice refuta o apego das pessoas a coisas pecaminosas. E esse é o sentido dessa passagem aqui no versículo de número 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes as refutais. Refute-as ou prove-as pelo comportamento, provando elas serem erradas diante de Deus. Faça as pessoas pensarem: aquela pessoa admirável não se envolve com esse tipo de coisa, é melhor que eu não me envolva também, eu não vou me juntar com vocês hoje nessas coisas não. E o meu comportamento está conduzindo uma pessoa a buscar justiça diante de Deus, e a partir dali buscar o próprio Deus, que é santidade, e é o Salvador e o perdão de seus pecados. E ele é feliz, e ela é feliz, sem necessitar dessas muletas que eu tenho em casa e no fim de semana. Ela não precisa dessas muletas, dessas bengalas que eu tenho para extrair alguma alegria. Eu preciso ter esses vícios e a minha imoralidade, a minha cobiça, a minha música e todo tipo de coisa para me manter andando. Mas ela não precisa disso.
E toda a conversa orgulhosa de superioridade, eu tenho isso, eu fui ali, eu visitei, eu ganhei, eu já encontrei fulano, e as exibicionismo dos meus bens, a pessoa possui paz realmente. Olha para ela, olha dentro dele, algo diferente ali. E você conversa com ele, parece que é uma âncora ali, um caráter. E aquela pessoa perdeu um familiar recentemente, não caiu em pedaços. Alguma coisa diferente nessa vida. E há alegria e contentamento sem necessitar destas muletas para seguir na vida. E isso é uma refutação, perceba. Você está refutando os argumentos que há na mente de uma pessoa para seguir pecando distante do Senhor. Isso é uma refutação. Então talvez, conforme a oportunidade apareça, o nosso testemunho pessoal verbal será como maçãs de ouros e uma salva de prata preparada por uma vida. Falar com pessoas sobre o erro e vazio, a futilidade de uma vida sem Deus. Por que você é assim? Por que você vive dessa maneira? Porque a vida na minha alma. Por que é melhor viver assim? Versículo número 11. Não comuniqueis com as coisas infrutuosas das trevas, mas antes refutai-as. E quantas pessoas têm testemunhado, após a sua conversão, que houve alguém com quem trabalharam, com quem estudaram, que vivia de uma maneira diferente. Foi o início da jornada dessa pessoa em busca do Senhor, em busca de uma religião verdadeira. Que a abstenção daquela pessoa, das mesmas coisas, conversa, estilo de vida, mas ao mesmo tempo uma vida com paz e alegria, um caráter amigável e aproximável, unido à bondade, à sinceridade e assim por diante, começou a fazê-las pensar e se sentirem desconfortáveis consigo mesmas. Você já viu pessoas agirem assim e sentirem-se convictas de sua pecaminosidade sem nenhum sermão, nem palavra, então desejar por fim ouvir as palavras e o testemunho daquela pessoa. Luz, queridos, não apenas o nosso status, mas o nosso papel neste mundo. Luz, a fundação vital de todo o nosso testemunho neste mundo. Versículo de número 12, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. O grego, torpe, quer dizer algo horrível, algo desfigurado. Mesmo falar sobre coisas pecaminosas que são feitas em secreto, são praticadas porque são vergonhosas. Não deve ser trazido em nossa conversação, nem mesmo para dizer o que o fulano disse de feio. Não repita, não passe para frente aquilo que não convém. Versículo de número 13, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A mesma ideia dos versículos anteriores, aquela luz que você irradia em teu caráter, reprova a escuridão, as obras da escuridão. Paulo está dizendo, se há alguma coisa que deve ser provada como errada, refutada, então essa tarefa de fazer isso é cumprida pela luz. E essa luz, primariamente, é a luz do caráter e comportamento, transformado pelo Senhor. Isso pavimenta, então, o nosso testemunho verbal, o nosso convite para o Evangelho. Bem, aqui está um grande apelo a vivermos desta maneira. Versículo 14 agora, por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, iluminará. Paulo não está mudando o assunto aqui, ele continua falando da mesma coisa. Já ouvi dizer que esse versículo é um apelo evangelístico. Não é incorreto usá-lo como um texto evangelístico. Mas não é isso que o apóstolo Paulo tem em mente. Ele segue a mesma sequência de raciocínio aqui, ele não mudou o assunto. Ele está dizendo, vocês são filhos da luz, esse é seu status, agora exerçam o papel de filhos da luz. Garanta que essa bondade, justiça, verdade esteja constantemente influenciando pessoas em sua volta. Meus queridos, a beleza de uma pessoa salva não é a sua vestimenta, imaginar que é uma puritana, um puritano, uma postura num quadro belo ou bonito. É de um caráter vivido no dia a dia e na prática. É incrível perceber estas coisas nos meios de comunicação, não é? Certos movimentos em busca de pureza puritana, mas tudo tem a ver na maneira de se vestir. Onde nós estamos? A luz que há dentro de nós. Pessoas envolvidas neste mundo, mas não com o mundanismo, cumprindo as nossas responsabilidades e atraindo pessoas para o Salvador. Paulo fala sobre isso no versículo número 14, uma exortação. Ele não muda de assunto. Portanto, desperte tu que dorme. Estes somos nós. Levanta-te dentre os mortos.
Mas nós não estamos mortos como se estivéssemos muitas vezes, porque somos letárgicos. A nossa luzinha é pequenininha, é escondida, quase não é visível, um comportamento estranho. E esse versículo é uma citação de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Deixa-me correr para o final, abra comigo. Ele está citando Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Para quem são dirigidas essas palavras? Bem, ao remanescente fiel de Israel no Antigo Testamento. Aqueles judeus fiéis do tempo de Isaías estavam desanimados, abatidos. Será que o Messias virá? Quando nós deixaremos de ser uma nação oprimida? Isaías se dirige a eles e se dirige a todo crente. Paulo toma aquelas palavras de Isaías dirigidas à igreja no Antigo Testamento e as dirige a nós hoje. Ele está dizendo: o Messias virá. E Paulo diz: levanta-te, ele já veio. O Messias virá e a sua missão começou porque os gentios estão em toda parte. Vocês devem levantar o estandarte da verdade e apontar o caminho de Deus. Isso é dito pelos lábios de Paulo da mesma maneira aqui em nosso texto no versículo de número 14. Por isso diz lá em Isaías: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Será que nós estamos dormindo, amigos? Em falta no que se refere ao versículo de número 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Sim, eu sei que isso é o fruto do Espírito, mas eu não penso a respeito disso todos os dias, não. E assim eu não tenho vivido desta maneira. Eu não coloco foco em minha conduta quando vou para o trabalho ou para a universidade. Eu me esqueço que eu estou na vitrine, diante dos olhos das pessoas que estão olhando o meu caráter e não apenas a minha vestimenta. Eu me esqueço que eu devo ter uma conduta que seja um testemunho aos olhos dos meus vizinhos. Eu me encontro em falta, eu estou dormindo. Desperta, diz o Salvador. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, como se estivesse, os mortos não espirituais. Eu estou dormindo no meio de pessoas que já morreram. Levanta-te e o Senhor te iluminará. Bem, aqui tem palavras tremendas. Talvez nós temos que dizer: eles sabem que eu sou um crente em Jesus Cristo, que eu vou à igreja, que eu leio a Bíblia, que a Bíblia é autoridade em minha vida, mas eu perco o controle o tempo todo, e eu dou um mau testemunho. Em minhas reações no escritório, na sala de aula, eu não sou visto como uma pessoa razoável, e de boa vontade, e gentil, e suportiva. Eles sabem que eu sou um crente em Jesus Cristo, mas eles percebem que eu sou uma pessoa muito autoconsciente do meu corpo e da minha vestimenta. Eu ando meio que assim, olhando para mim mesmo. E eles percebem que a vaidade dentro de mim e as minhas palavras não afetam a ninguém. Isso acontece com a gente muitas vezes, não é verdade, meus irmãos? Muitas e muitas vezes. E não comuniqueis, diz Paulo, e tal nesse versículo 14, desperta. Será que você está se alimentando, envolvido com coisas, meu querido irmão, que não deveria, como jovem, como adulto? E assim você tem estado em falta diante do Senhor, como que dormindo. Todos nós temos estado em falta em determinados momentos e em determinadas formas. Assim, essa é uma exortação para mim e para você. Desperta, assim diz, desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, Cristo te esclarecerá. Desperta, acorda para o teu status de um filho, de uma filha de Deus. Desperta. Você está dormindo em volta de pessoas que estão mortas, que não nasceram de novo, mas você é um filho da luz, deve estar desperto e andando. Desperta tu que dormes, refutando toda falsa esperança do mundo e apontando pessoas para o Salvador. Desperta e Deus te mostrará o que está errado e te dará força e graça para seguir no caminho em dependência dele. E você não perderá a estima e o respeito das pessoas em tua volta. Você não demolirá um testemunho construído ao longo dos meses. E essa é uma exortação para cada um de nós. Veja o teu papel espiritual como um crente, deixe a letargia, a casualidade de lado e desperta como um luzeiro
neste mundo. Deixe-me tentar concluir por aqui. Pode ser que a minha comunhão com o Senhor esteja em grande parte interrompida nestes últimos meses. E eu perdi grande medida de certeza e segurança espiritual, porque talvez eu não tenha focado em minha conduta diária, em minha vida diária com o Senhor neste mundo, vivendo para o Senhor, com senso de dívida a Ele, e de um dever como um discípulo e um peregrino. Eu esqueço essas coisas, vou cuidar das minhas coisas e ver do jeito que eu quero. Eu me tornei uma pessoa muito tranquila e satisfeita comigo mesmo, e eu não analiso mais o meu coração. O Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede por justiça, porque serão fartos, saciados. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Fome e sede por esta justiça que é retidão de caráter, bondade de caráter, luzeiro no mundo, que abrirá nosso testemunho às pessoas e criará um caminho claro para o nosso testemunho verbal. E aqui neste versículo 15, esta palavra, tremenda palavra: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Prudência, olhando em volta como um soldado de infantaria com um fuzil na mão. Cada arbusto, cada perigo que pode vir no meu caminho para estragar o meu testemunho. Essa pessoa aqui que não me larga, que não sabe falar o que convém, eu fico dando corda demais, ao invés de fazer meu serviço, e aquele entretenimento ali que já está na minha frente de novo, como pessoas despertas. As pessoas estão observando o meu testemunho, vem uma situação que vai ser um desafio. Eu me preparo para ela, eu oro diante do Senhor para manter o meu testemunho e rogo ao Senhor por uma oportunidade para falar do amor do Salvador. Bem, queridos, é isso que nós fazemos no trabalho, nos estudos, na vizinhança, na jornada. Talvez você imaginou que você poderia navegar pelo dia, da manhã até a noite, no piloto automático, e tudo aconteceria porque o Senhor está no controle. Não, nós somos crentes apóstolos. Nosso comando é estarmos atentos e observar as coisas que vêm diante de nós, que desafiarão o nosso amor pelo Senhor, a nossa vida voltada para o Senhor, o coração de compaixão por almas perdidas e o final de nossa jornada, não como nécios, como diz Paulo, pessoas despreocupadas, casuais, imprudentes. Queridos irmãos, não seja levado por qualquer distração. Pense sobre essas coisas. Lembre-se do seu status espiritual. Observe o que está diante de você para honrar o Senhor, para provar dele, para ser um instrumento na mão dele. Você é um crente apóstolos, você é um portador da luz, e as pessoas estão nos observando e checando a nossa consistência para saber se há realmente uma esperança para eles. O Senhor nos olha e nos vê e considera a nossa maneira de agir. Pessoa prudente, consciente, ela não cria um atalho em suas devoções pessoais, ela mantém essas devoções. E é vigilante quanto ao seu período de oração, e ora com consistência e continuadamente, e clama ao Senhor, e é cuidado e vigilante para que essas coisas não fiquem para trás. Eu me encontre tão envolvido por este mundo e por esta vida, e Satanás começa a colocar ciladas diante de mim que talvez me afastarão de um amor pelo Senhor por muito tempo, por muitos meses, e frieza no coração. Bem, há tremendas exortações nesta passagem. Deixe-me concluir por aqui. Será que em particular este versículo 14 é para nós nesta manhã? Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Se é, então o Senhor nos ajudará. E se nós tomarmos isso como exortação para nós mesmos, Ele nos ajudará. Meus queridos irmãos, a quem eu pertenço? A quem eu pertenço? A mim mesmo ou ao meu querido Salvador, que me encontrou e me salvou, e que me chamou e que me receberá na glória? A quem eu pertenço? Ao Senhor Jesus Cristo, Salvador. E por gratidão eu devo viver para Ele como luzeiro neste mundo. Apóstolos, pronto para honrá-lo e provar dele, luzeiro neste mundo, dando a mensagem certa para aqueles que estão observando e uma esperança de vida eterna.